E agora que você já fez o teste de temperamento, a gente vai entender mais um pouquinho sobre, né? A gente consegue colocar assim, quente, frio, seco ou úmido. Isso vai identificar ainda mais porque você reage da maneira que você reage. Os quentes, vamos falar dos quentes primeiro. Quem são os quentes? São os coléricos e os sanguíneos. Embora eles sejam quentes, né, eles se aproximem por conta da quentura, eles são diferentes. Eles são expansivos, porque o elemento deles é, do colérico, o fogo. Então, o fogo se expande. O próprio elemento, você consegue observar o elemento e entender mais sobre a temperatura e também sobre como que a pessoa age e reage. Então, o fogo, né, ele é expansivo. E o sanguíneo é pelo ar. E o ar também é expansivo, está em todo lugar. Por isso que a gente consegue entender a energia dos dois. Então, esse é o conceito dos dois, do quente. É a expansão, sendo que o colérico ele é focado em metas, resultados, né, e trazer realmente ali, ele é tarefeiro, né, ele adora disputa, porque ele não gosta de perder tempo. Esse é o colérico. Então o colérico ali, ele faz meta para ele mesmo. Ninguém colocou as metas para ele, mas ele adora essa questão de metas, de checklist, só para vencer as tarefas. E ele gosta de novos desafios, mas para mostrar que ele consegue, que ele sabe mais. E o ponto fraco dele, eu já deixo aqui, é pegar tarefas demais e ficar sobrecarregado, porque ele não aguenta tudo, mas ele acha que ele aguenta. O sanguíneo já é o vento, o ar, né? Então, ele é expansivo, mas ele é a alma de todo o ambiente que ele está. Ele é o nosso respirar. Então, ele traz essa alegria, essa envolvência de uma maneira muito agradável. Esse é o sanguíneo, mas o foco dele é o quê? Na sociabilidade. É como se, né, o ar, ele nos abraça, ele nos enche, ele enche nossos pulmões. Então, ele está focado nisso, na relação, né, de estar... Pessoas importam mais para o sanguíneo. E ele, às vezes, está até triste, mas as pessoas sempre pensam que ele está alegre, porque essa questão para ele vale muito mais, sabe? Tudo bem, o que importa mais é a felicidade, é a alegria. E isso influencia também na liderança, isso influencia nos relacionamentos, influencia nas finanças. E a gente tem vídeo aqui nesse canal falando sobre isso, como cada temperamento ele tende às finanças. E se você quiser mentoria sobre isso, sobre como você amadurecer o seu temperamento para que você atinja metas da liderança ou atinja metas que você precisa do seu financeiro, você também pode ter a sua consultoria ou a sua mentoria. Fica a sua escolha e eu indico. E vamos falar então, esses são os quentes. Vamos falar dos frios. Os frios são os melancólicos e os fleumáticos. Por que eles são frios? Porque as reações deles não são expansivas, são internalizadas, né? Então, quando alguém faz algo para eles, eles não reagem de uma forma que todo mundo vê. A não ser em casos extremos, mas não é assim essa troca. O frio é para dentro, né? De dentro para fora, diferente dos outros temperamentos quentes. Então, o melancólico ele é a terra, ele tem profundidade. Quando você joga algo na terra, a terra se modifica, ela se racha, ela abre um buraco, ela absorve, mas de uma maneira que marca, né? Nunca mais vai ser a mesma. O mesmo formato. Então, ela não consegue absorver de uma maneira diferente do fleumático, que o fleumático, a ideia dele é a água, né? O elemento dele é a água. Então, ele consegue absorver de uma maneira melhor, é uma paz interior. Quando você joga uma pedra no mar, ou uma semente no mar, ele absorve aquilo ali, né? Ele faz tum, e absorve aquilo ali de uma maneira muito mais simples, muito mais leve, suave, em paz. Ou seja, ele abraça aquilo ali e já faz parte do ambiente dele. Já a terra, quando você joga uma semente, ela racha todinha ali na semente, então a estrutura dela já não é mais a mesma. Então essa é a diferença entre os dois, porém os dois são internalizados. Eles não devolvem na mesma moeda com agilidade, eles demoram para processar. Por isso que eles são
internos, né? A expansão, eles não são expandidos igual os quentes, eles são frios. Aí não é porque é uma pessoa fria porque ela... Não, o frio é somente isso, gente. É porque é uma pessoa interna e o quente é porque é uma pessoa externa. É somente isso. E vamos agora ao outro eixo, que é o úmido e o seco, que isso faz a diferença, a conexão. Aí os temperamentos já se conectam com outros temperamentos. O conceito central aqui é a redução da duração, né, de cada eixo aqui. A adaptabilidade e da flexibilidade de cada temperamento. Não desistir. Então, os temperamentos secos, agora, o colérico, ele não está mais com o sanguíneo. Agora, o colérico, ele está com o melancólico. Ele se agarra ali junto com o melancólico. Nós somos iguais nessa parte. Secos. E o que isso quer dizer? É a rigidez, é a persistência, é a teimosia mesmo, sabe? São os temperamentos mais teimosos, mais difíceis de se lidar quando eles tomam uma forma. Um de um jeito, outro de outro. Um guarda mais, igual eu te falei da terra, o outro queima mais, mas logo toma o seu lugar. Mas um tem tendência a guardar por mais tempo, mas o outro também tem uma resistência forte. Então, os dois, eles são altamente rígidos e persistentes. E isso tem que ser trabalhado para você ser um bom líder, para você também ser bom nas suas finanças, para você ser bom nos seus relacionamentos. Então, faz aí sua manutenção da autoliderança com a sua consultoria ou com a mentoria Lidere e vambora liderar isso, tá? Porque isso faz muita diferença você se autoconhecer. E a gente também agora fala do quê? Dos úmidos. Os úmidos, eles são mais adaptáveis, eles são mais flexíveis, porque você pensa na água e você pensa no vapor. É muito mais flexível. A própria água, você vê isso, né? O vapor, o vento, você consegue ver a flexibilidade nesses dois elementos. Então, eles se absorvem, eles se moldam ou eles cedem, né? Enfim, eles são muito mais fáceis de agir na questão de ser acolhedores, de deixar para lá, mas nem sempre isso é saudável. Então, também precisa ser trabalhado. Talvez você seja assim, mas possa ter uma tendência à passividade. Por isso que temos que trabalhar isso. Talvez você não saiba dizer não, então também tem que ser trabalhado. Então vamos lá, quente e úmido é o sanguíneo e ele é o ar. Quente e seco é o colérico e ele é o fogo. Frio e úmido é o fleumático, ele é a água. Frio e seco é melancólico, ele é a terra. Então, quente e úmido, sanguíneo, expansivo e flexível. Vontade de ir para fora, sem prender aos detalhes. É comunicativo e adaptável. Tem seus pontos muito bons, super relevantes. O colérico é quente e seco, expansivo, porém rígido. Vontade de ir para fora com um plano fixo. Ele é líder e ele é decidido. Fleumático é frio, mais úmido. Ele é introvertido e flexível. Tem uma tendência a ficar para dentro, mas não aceita facilmente o ambiente. Eu sempre falo, pega aqui um líquido, né, que seja a água, você coloca dentro de um outro recipiente, a água ela vai ter uma movimentação. E o fleumático, ele geralmente não gosta dessa movimentação, mas ele se adapta depois. Ele fica ali paradinho, quietinho, sendo parte daquele ambiente. Então, esse é o fleumático. Embora ele não goste de algumas mudanças trágicas, não. É umas mudanças rápidas, né? Ele não gosta, mas ele é calmo e pacífico. Esse é um excelente ouvinte. O melancólico, ele é frio e seco. Ele é introvertido. Então, por fora, ele pode ter uma aparência de bom moço ou de uma boa moça, de simpatia, de a melhor pessoa do mundo, né? Mas por dentro ele é um colérico. Ele pode estar te matando, ele pode estar te julgando muito por dentro. E por fora ele está sorrindo para você ou apenas quieto, só observando. Porque ele é profundo e perfeccionista.
Esse é o melancólico. Viu só como a gente é diferente? Mas é importante que a gente seja diferente e que a gente aprenda a lidar uns com os outros, porque todos esses têm grandes dons e talentos e vale a pena a gente compartilhar e viver em sociedade com cada um desses e aprender. Esse é um mistério, é a coisa maravilhosa que a gente tem de aprender uns com os outros. Então vamos juntos nessa jornada? Lidere o seu temperamento. E se você ainda não fez, chegou até aqui, não fez seu teste de temperamento, eu não sei meu temperamento. Você também pode colocar aqui nos comentários qual é o seu temperamento, se você tem dúvida. Você não tem 2 ou mais temperamentos, você tem um. É um temperamento. Se você ainda não fez, nós temos o teste de temperamento. Tem ele, em vídeo, onde eu falo passo a passo cada pergunta com resposta para você ir junto comigo ali, pausando e fazendo o exercício. Ou se você quiser clicar aí no link e a gente tem esse teste para você fazer sozinho também e saber o resultado. Depois corre aqui e me conta qual é o seu temperamento.